Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karim Bravo. Despachados está no ar, nós somos o videocast agora, além do podcast que fala sobre direito, só que sem juridiquês. Então hoje eu estou aqui, vamos discutir tudo que envolve crimes ambientais. Ao meu lado sempre os nossos advogados Samir Schwaib e Marcos Paiva, bem-vindos. Obrigado, Karim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, esse é o slogan. O slogan aqui do Samir. Roberto Justo, que é o terceiro integrante aqui do Despachados, não está presente hoje. E nós temos também um convidado especial, gostaria de apresentá-los, que é o Enzo Facchini, mestre em Direito Penal pela Fundação Getúlio Vargas, certo? Certo, boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para a gente falar desse assunto que é tão presente no nosso dia a dia e tão caro para o direito penal, porque tem bastante coisa que a gente pode explorar, conversar. Quando eu fiquei sabendo que era vídeo, eu até fui fazer a barba. Foi fazer a barba, é. Então, tá bom, tá bem. O prazer é nosso e até para você entender, o Justo, que é o outro componente, desde que virou vídeo, ele tá indo no spa, fazendo botox, então em breve... A harmonização ficou pronta. Não tá pronto ainda, não tá pronto. Imagina o suspense que isso está fazendo. Quando ele voltava, então... Tá todo mundo esperando como ele vai voltar, se a gente vai reconhecer, né? Também tem isso. Tá loiro. E a maioria nem conhece mesmo, né? Porque era podcast, agora que é vídeo, né? A maioria não conhece mesmo. Nós é que vamos nos assustar aí. Bom, então eu vou começar te perguntando uma pergunta mais ampla, mais básica, né? O que caracteriza um crime ambiental de acordo com a legislação do nosso país e quais são os crimes mais comuns hoje? Legal. Então, dando um passo até anterior a isso, o que define crime? É o que o legislador definiu como crime. Né? Então, na verdade, a depender da política do Congresso, a gente vai criminalizar ou deixar de criminalizar condutas, e isso de acordo com a gravidade que se entende que elas vão causar. Então, se a gente buscar evolução dos crimes, né, no nosso rol de crimes, a gente vai começar falando lá atrás daquelas coisas que eram realmente muito agressivas apenas, não que o meio ambiente não seja, mas assim, matar alguém é crime desde a Bíblia, matar alguém é crime. Mas com a evolução da sociedade, o legislador começa a entender que, olha, alguns determinados aspectos da sociedade precisam ser criminalizados, precisam de uma proteção mais firme do Estado, e essa proteção quem vai dar é o direito penal. Então, hoje, crimes ambientais são as condutas da Lei 9.605 de 98, e são aquilo que o legislador entende com as condutas mais graves para o nosso meio ambiente, que precisam, então, ter uma resposta do direito penal. Interessante. E aqui, Enzo, uma questão que é importante para esclarecer, quem que poderia ser responsabilizado por um determinado crime ambiental? Somente pessoas físicas ou pessoas jurídicas também? Esse aqui talvez seja uma das principais graças, vamos dizer aqui, para quem estuda direito penal. Porque na nossa legislação, o único crime que uma pessoa jurídica pode responder é por crime ambiental. A pessoa jurídica pode responder por um crime de furto, de apropriação indébita, de sonegação fiscal? Não, pessoa jurídica não. Pessoa jurídica só responde... na verdade, ela é só responsabilizada por crime ambiental, que tem uma pequena diferença, porque quando a gente pensa, quem responde por um crime? Quem comete aquela conduta. Então, se a gente pensar, de novo, eu acho que o tipo penal que sempre vale pra gente, o crime que sempre vale a gente pensar, o homicídio. O homicídio vem disposto como matar alguém. Quem comete o homicídio? Quem cometeu aquele verbo. Quem cometeu o verbo matar, ou quem mandou matar, ou quem usou uma pessoa para matar. Pessoa jurídica não comete verbo. Pessoa jurídica é ficção nossa, né? A gente criou isso, mas a pessoa jurídica no direito penal ambiental pode ser responsabilizada pelas condutas dos seus administradores, do seu conselho, dos seus representantes legais, lato sensu, que determinam ações no interesse da pessoa jurídica. Enzo, só explorando um pouco mais esse aspecto, né? Porque justamente você está dando uma aula para a gente aqui, de fato, quando você pensa em crime, a pessoa pratica o crime, ela vai para a prisão, eventualmente, né? Pessoa jurídica, você não vai colocar a pessoa jurídica
na cadeia, né? Uhum. Então, eu queria saber, só explorando um pouco mais esse aspecto da pessoa jurídica, qual que é a diferença de você falar que a pessoa jurídica foi condenada a um crime daquele administrador dessa pessoa jurídica? Porque não é o administrador dessa pessoa jurídica que fez a eventual conduta antiambiental, que não é o réu aí nessa ação hipotética que nós estamos falando aqui. A diferença, né, é mais detalhada, né? Vamos, assim, a gente precisa fazer, para a gente responder bem essa pergunta, vou fazer uma digressão um pouco no tempo aqui. Quando a gente chega em 1988, a gente tem uma nova Constituição, o legislador traz no artigo 225 falando o meio ambiente é de interesse de todos. Então, no juridiquês seria bem jurídico, né? Bem jurídico coletivo. Traduzindo aqui, é algo de interesse de todos. E ele traz no parágrafo 3º expressamente a necessidade de criminalizar as condutas contra o meio ambiente. Então ele fala, será penalmente e administrativamente punido pessoas físicas e jurídicas que cometem infrações contra o meio ambiente. De lá, de 88 até 98, ninguém tinha dito realmente que uma pessoa jurídica cometeria crime, né? Então, o legislador fala, talvez devesse ter uma multa administrativa para uma pessoa jurídica. Mas fato é que em 98 se traz a possibilidade da pessoa jurídica ser responsabilizada por crime. Existe um ecossistema diferente para pessoa jurídica responder por um crime ou uma infração administrativa? Bem, na verdade, não. Porque a pessoa jurídica vai ser responsabilizada ou por uma multa, ou ela vai ser proibida de contratar com o poder público, ela vai ter que interromper as atividades dela. Tudo isso que poderia ser resolvido no âmbito do direito administrativo. Mas, a legislação está dizendo que comete crime, o Supremo decidiu que é constitucional, então comete crime, ponto, e hoje a pessoa jurídica é responsabilizada por crime com uma responsabilidade administrativa, vamos pensar. E é mais... Posso passar um pouco aqui, mas é mais... uma das primeiras incongruências que a gente começa a ver na legislação de direito penal ambiental é justamente que, beleza, o legislador trouxe falando, olha, a pessoa jurídica agora comete crime, as penas são de multa, a pena de suspensão das atividades, proibição de contratar com o poder público, etc. Mas ele não diz como o juiz calcula isso. Porque na hora que ele começa a dizer quais são os crimes, ele vai falar, incêndio, pena, 2 a 4 anos. E para pessoa jurídica, é 2 a 4 anos do quê? Exatamente. O que eu calculo? E a multa? Como é que eu calculo a multa? Porque uma coisa é a multa pro pescador, pessoa física, que ali vai tomar, e às vezes, assim, a depender da condição econômica, e isso sim a lei trouxe, a depender da condição econômica, você vai baixar esse padrão de multa, etc. Agora, é pessoa jurídica. Assim, quanto que a gente vai quantificar para que seja uma multa relevante, para que tenha o caráter do crime também, né? Porque, assim, tô cometendo um crime, preciso pagar por uma conduta criminosa. Então, assim, essas inconsistências da lei... Ainda existem. E como que é isso? E qual é o parâmetro normalmente utilizado? Uma empresa que fatura 1 milhão e uma empresa que fatura 100 milhões. Existe um parâmetro com base no faturamento, no patrimônio da empresa? Qual que é o critério normalmente utilizado para isso? A pergunta é muito interessante, em especial porque não existe uma resposta. Existe até uma pesquisa feita pela FGV, na verdade um colega meu de mestrado, que analisou todas as decisões de direito penal ambiental no estado de São Paulo, no recorte longo de tempo, acho que eram 10 ou 15 anos, para quando teve condenação à pessoa jurídica. E não se tem um único critério objetivo para a gente dizer por que um juiz pensou dessa forma ou daquela. É o que está absolutamente aberto e à mercê do juiz, é super subjetivo. Agora, quais órgãos Enzo, são responsáveis pela fiscalização e repressão de crimes ambientais no Brasil? Quando a gente pensa em federação, a gente pensa na União, a gente vai falar especialmente do IBAMA e o Instituto Chico Mendes, que também faz um trabalho interessante quando a gente pensa em agressão a biomas. E além disso, a gente vai falar da
polícia, muitos estados vão ter polícias florestais, que geralmente é um braço da própria polícia militar, né? Então a polícia militar florestal, às vezes a polícia federal. Os ministérios públicos têm uma função importante de fiscalização, então em São Paulo, por exemplo, você encontra especificamente o Ministério Público do Meio Ambiente e outros órgãos que não são necessariamente órgãos vinculados ao sistema ambiental, mas que auxiliam, por exemplo, a CETESB. Né? Quando a CETESB enxerga ali um despejo irregular de efluentes, ela comunica isso ao Ministério Público, porque pode estar acontecendo ali um crime ambiental também. Também. Bacana. Só voltando um pouquinho, Enzo, a questão, só para o ouvinte entender. Vamos falar dos principais crimes ambientais, né? Porque você tem queimadas, você tem aqui lixos tóxicos, mar, e você tem aquela pessoa que está andando lá com uma arara, ela está com uma arara na casa dela, enfim. Fala dos principais crimes ambientais para o ouvinte entender o que é crime ambiental. Legal. Eu acho que se a gente pensar aqueles que estão mais no nosso dia a dia, a gente vai realmente olhar para as queimadas, né? Para a destruição de floresta, e quando o código fala de destruição de floresta, ele não vai falar a forma de destruir, ou seja, aberto, destruiu a floresta, você responde por crime ambiental. A poda irregular de árvore. Em áreas de preservação permanente, ou a depender do espécime da árvore. Mas também vamos falar você ter um animal silvestre sem as devidas autorizações. Vamos falar em construção em um ambiente que você não poderia construir sem autorização. Para a gente trazer aqui um exemplo, construir na praia, por exemplo. Eu tenho um terreno que passou família, gerações e gerações, um terreno na beira da praia. A depender do que a intervenção que você for fazer naquele teu terreno, você precisa de uma regulamentação, de uma autorização específica, e se você não obtiver essa autorização, você pode estar cometendo um crime ambiental também. A gente tem um leque grande, vamos falar de caça, de pesca predatória. A gente tem um leque grande de tipos penais. Pesca predatória seria o quê? Com bomba? Você pode puxar com uma bomba, aí vem um monte de peixe. Pode ser, E na verdade tem... Esse exemplo é uma causa de aumento de pena do código. Então, quando você pesca utilizando explosivos ou outros artifícios, justamente para... Você joga a bomba ali e sobe. Aquelas super redes. Mas pode ser... A pesca predatória pode ser também por quantidade. Então, ali naquele determinado espaço, ambiente, você poderia pescar 5 quilos e você sai de lá com 20. Pesca predatória pode ser no defeso. Então, quando os animais estão reproduzindo, você não poderia caçar ou pescá-los. Eu acho que sim, são Tem que várias, nós estávamos até falando nos bastidores, né? que muda, né? De estado para estado também. Dessa questão de você pode pescar, sei lá, quantos quilos de peixe num estado e levar para casa, e no outro isso configura crime. A gente estava conversando de um exemplo bem concreto que a gente teve no escritório, de que esse é um caso que a gente passa por várias nuances do direito penal ambiental, porque existia um pescador que era um pescador profissional, e por ser pescador profissional ele tem uma possibilidade... Ele tem uma quantidade de pesca em quilos autorizada, que ele teria autorizado. Um amigo dele que não era pescador profissional, era um pescador amador, numa embarcação que era de propriedade de uma pessoa jurídica. E aí eles fizeram a pesca entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, que era onde ele estava, a quantidade de peixe que ele poderia ter era autorizada. No Mato Grosso do Sul, não era autorizado. E o amigo dele não poderia ter aquela mesma quantidade que ele tinha. Na hora que somou ali a embarcação, falou, olha, passou do limite que vocês poderiam ter com 2 pessoas. E, além disso, tinha também uma linha de investigação para saber se haveria envolvimento ou não da pessoa jurídica, porque a embarcação era da pessoa jurídica. Então, assim... às vezes é uma pescaria que saiu caro, vamos dizer assim. Os caras saíram para se divertir e voltaram com todo mundo ali respondendo por uma investigação criminal.
Interessante. E eu queria só voltar um pouquinho na questão da pessoa jurídica, porque a gente vê, por exemplo, naquelas operações de compra e venda de empresas, uma preocupação muito grande com crimes ambientais. Então, assim, eu queria que você explicasse, se possível, Enzo, vamos imaginar que o pai vai ter uma empresa e cometeu um crime ambiental. Tá? Uhum. Aí essa empresa, ele pega e vende para a Karen essa empresa. Até onde ela vai responder, até onde se sucede um crime ambiental, que muitas vezes é conhecido, mas pode até não ser conhecido no momento da compra da empresa. Isso é interessante porque a gente vê uma preocupação muito grande nas operações de compra e venda de empresa com crimes ambientais. Não, é super pertinente e veja, a gente há pouco tempo atrás isso poderia ser uma grande furada você simplesmente ir lá e comprar uma empresa que tem uma investigação ou um crime ambiental em curso. Porque se entendia que a personalidade jurídica era a mesma, né? Então, assim, a pessoa jurídica comete o crime, independente de quem é o responsável, o dono da empresa, a pessoa jurídica segue respondendo por esse crime. O que não quer dizer que o administrador, o novo administrador ou o novo sócio entre no lugar do sócio antigo, se eventualmente estiver em apuração a responsabilidade dos dois. Agora, mais recentemente, e é muito cedo para a gente dizer que é algo que está fixo na jurisprudência, que está sedimentado, a gente vê que a extinção da pessoa jurídica vai causar a extinção do crime também. Então, às vezes, eu posso, por exemplo, eu vou comprar a tua empresa, eu pego todos os ativos, então, sei lá, eu pego a tua fábrica, eu pego o teu caminhão, mas eu encerro a tua operação, eu só incorporo os seus ativos. Eu posso entender que morreu a tua pessoa jurídica e aí eu vou extinguir o crime ambiental. É uma coisa bastante controversa, eu pessoalmente não concordo, mas é algo que a gente tem visto um ou outro julgado começar a aparecer nesse sentido nas cortes superiores, né? Então, assim, eu não vou saber eu não vou lembrar exatamente se foi no STJ, no Supremo, que eu vi algo recentemente, mas é algo bem recente nesse sentido. Tá. Só mudando um pouco de assunto, Enzo, dentro do ambiental, tá? Vou colocar, acho que o ouvinte fica às vezes confuso, né? Eu vou até contar uma história. Uma vez um cliente me ligou, ele falou, olha, eu comprou uma casa, aí tinha uma árvore na casa do vizinho, estava invadindo a casa dele, quase entrando na janela, o galho lá, tá? Eu falei, imagina, isso aí em uma semana, eu falei para ele, deixa comigo, uma semana eu resolvo. Que isso? Tá invadindo, tá te atrapalhando? Que isso, pô? Bom, faz 5 anos. Uma tesoura. Faz 5 anos, não pode. E aí, quer dizer, cortar uma árvore em São Paulo você não consegue, por bem, né, positivo ou negativamente. Agora, na Amazônia é uma festa, né? Podar árvore com milhões de metros cúbicos de árvore cortadas todo. É isso que acho que o ouvinte fica confuso. Quer dizer, é muito rígido, né? Em alguns lugares e é simplesmente sem regra alguma, né? Na Amazônia. Mas quando gera lucros, não, mas esse para é alguns, esse é o... Quer dizer, e como resolve isso, Enzo? Como é que você resolve esse problema? Acho que a gente tem realmente uma questão nesse sentido. Muita poda que não tem fim comercial ou utilidade. Você precisa de uma autorizações extremamente burocráticas. Exato. Eu tenho um problema parecido com o terreno dos meus pais. Os pais moram num terreno, o vizinho não derruba a árvore, o vizinho nem mora no terreno e a árvore, toda vez que tem esses ventos que a gente vê, ela quase que enverga para cima do telhado dos meus pais. Mas enfim... E você não consegue resolver. Ele não consegue resolver. E assim, e aí nesse caso eu tenho autorização a gente conseguiu uma autorização do IBAMA, propriamente, da prefeitura, e a gente não consegue entrar no terreno do cara pra derrubar a árvore. Então, assim, parece que a gente vai esperar acontecer alguma coisa e espero que não seja nada muito grave. Mas assim, o que não quer dizer que essas grandes atividades econômicas não sejam legalizadas em algum certo ponto. Então, a depender da atividade, você vai ter sim a possibilidade de derrubar a árvore sem que você esteja cometendo um crime ambiental.
Agora, quando a gente fala, especificamente de Amazônia, a gente tem um problema muito grande na fiscalização daquilo. Né? Então, assim, a gente Muito vê... grande, né? a gente Como vai vê um monte de fiscalizar, árvore né, e fala, aquilo? puxa, será que o governo não tá vendo? Não, porque não consegue fiscalizar. Né? A gente acha que a gente não tem... É que a madeira vai para algum lugar, né? eu- Então você tem que Exatamente. é aí que você vai pegar. mas acho que assim, Tá indo para algum lugar. se houver uma fiscalização rigorosa e aplicar a lei de forma rigorosa, resolveria. Só que... E Tem na uma prática, série quando de- é aplicada a lei da forma como ela deveria ser, o que acontece com a pessoa que foi flagrada ali desmatando, cometendo um crime ambiental? Varia muito o tempo de... Tá cortando a árvore lá. Né? Exatamente. O cara tem um terreno, tem que cortar, vai lá e corta 4 árvores, é flagrado. E aí um cara que é encontrado lá na Amazônia, Um madeireiro. que devastou madeireiro. ali quilômetros, por exemplo, de uma região. Como é que isso, na prática, a pessoa vai pagar por esse crime? Essa pode ser também uma outra das loucuras, dessas incongruências da nossa lei de crimes ambientais. Porque na hora que ele vai... Condutas criminosas. Destruir floresta. Pena, 1 a 3 anos. Destruir bioma em restauração. Pena, 1 a 3 anos. Podar árvore em área de preservação permanente. Pena, de 1 a 3 anos. Então, assim, na hora que você vê tudo Destruir isso... floresta. Pra podar uma árvore e a pena a gente vai ter a mesma, o legislador vai dar a mesma pena, que a gente tá trazendo pra sociedade, né? Porque, assim, parte do direito penal é que as pessoas não queiram praticar aquela conduta, porque se chegarem nela, a pena vai ser dura. Agora, se eu vou cortar uma árvore, ou se eu vou destruir uma floresta, eu vou ter ali um limiar de pena muito diferente, então... Né? Se é pra correr risco, a gente corre um risco grande. Pensando na cabeça do madeireiro, é verdade. É madeireiro. Né? Se for agora, pensando aqui na pessoa física que tem um problema e precisa cortar 3, 4 árvores. Pode tentar uma autorização. Agora, não consegui uma autorização, fiz mesmo assim e fui descoberto, fui pego. Há a possibilidade, por exemplo, de você fazer um acordo com o Ministério Público, né, que é o que a gente chama de TAC, e isso reduzir drasticamente qualquer consequência criminal que você possa ter. Não necessariamente vai acabar com as consequências criminais, mas você pode reduzir ela bastante. Às vezes, reparação, plantar eucalipto, pagar multa e etc. Você replanta ali onde... Exatamente. Então, não necessariamente você vai ser preso se derrubar 3 árvores, a depender da espécie. E a questão da falta de fiscalização, por exemplo, das prefeituras. Então, você tem as árvores lá, daí tem uma chuva, como sempre acontece em São Paulo, por exemplo, caem centenas de árvores, aí destrói um muro de um prédio, destrói uma casa, destrói um carro que está parado. Como é que funciona aí essa questão de responsabilização de queda de árvore nos municípios, por exemplo? Se a gente pensar em... olhando para a queda... Porque um fica querendo culpar o outro. Exatamente. Né? Então, primeiro a gente vai ter uma briga grande para achar de quem é a responsabilidade disso. E depois saber o que vai ser ressarcido, né? Porque no fim das contas a gente pode acabar com ressarcimento civil, indenizatório. Então, caiu uma árvore em cima do meu carro. Você vai ter uma briga grande para saber quem que vai ter que pagar essa conta, para pagar a conta do seu carro. E assim, ninguém vai ser criminalmente punido por uma conduta dessa, acho. Eu não lembro de nenhum caso. É até curioso, Karen, porque no caso da prefeitura, né? A prefeitura, ela não permite que você corte uma árvore sem autorização e por outro lado, ela poda as árvores que ela entende que o galho vai atrapalhar a fiação, etc. Quer dizer, não, acho que não tem muito critério mesmo, né? É isso que a gente... Eu acho Ou até não que faz faz. sentido. Não, né? certo, mas eu estou dizendo, por que a pessoa que mora naquela casa e que está vendo aquela árvore que vai, né? Porque essa não vai poder, né? E a prefeitura não dá essa autorização. Acho que a prefeitura não existe a presunção da boa-fé. Então cortar com... vai ser burocracia. E a fiscalização do que está saudável, do que não está, do que tem que ser retirado, do que, né? Então, assim, já viu que a árvore está podre, que vai acontecer alguma coisa. Né? Quem é responsabilizado por isso? Ele não faz, depois... Então, né? Agora, só uma provocada, Enzo, nessa questão da Petrobras lá na foz do Amazônia, da Amazonas, né? Do Rio Amazonas. O governo está pressionando, porque ele quer explorar o petróleo lá. O IBAMA falou que não é para explorar petróleo lá. Mas e aí?
que você acha dessa pressão do governo? Quem ganha? Porque estão até pensando, vamos trocar o presidente do IBAMA, né? Mas aí, né? Troca o presidente do IBAMA... Ministro do Meio Ambiente. Mas aí... Que é uma instituição que não deveria ter interferência nenhuma do onde você governo. acha que vai acabar essa história? Olha, difícil, né? Uma pergunta de muitos milhões em todos os aspectos. Aí, absolutamente pessoal, né? Não tenho como dar qualquer resposta técnica nesse sentido, mas eu acho que a legislação ambiental, ela serve para que a gente aprenda, de certa forma, a explorar com algum tipo de consciência. Mas a gente não tem como deixar de explorar. Claro que o melhor para o meio ambiente seria que não houvesse exploração alguma. Mas a gente também não ia ter uma sociedade do jeito que tem, e pensando no mundo globalizado, a gente não teria competitividade com ninguém. Né? Então, assim, a gente está olhando... A mesma população que é extremamente pobre pode ter uma riqueza bilionária ali, que vai gerar resultado para aquele lugar de geração de emprego, impostos, etc. Então, acho que precisa permitir, desde que seja uma exploração consciente e segura de alguma maneira. Dá pra gente evitar qualquer tipo de desastre? Não. A gente viu alguns exemplos de desastres ambientais recentes, que pelo menos um deles chegou a uma conclusão, uma sentença recentemente, que a juíza falou, isso daqui foi um desastre. Não tem como responsabilizar criminalmente alguém, porque eu não consigo apontar o dedo e falar, foi fulano, ciclano, boitrano que deixaram de agir como devia. Acontece, desastres acontecem. A partir do momento que a gente trouxe o carro, a gente tem que assumir que pessoas podem morrer atropeladas, mesmo que não tenha uma culpa propriamente de alguém. E eu acho que no direito penal é a mesma coisa. Então, o direito penal ambiental, né, nesse caso específico, eu acho que é a mesma coisa. Se é possível explorar, a gente tem que pensar como explorar isso de forma mais consciente, com menos danos, ou, quem sabe, compensando em alguma outro aspecto, outra esfera. Porque no fim das contas também, assim, se extrair o petróleo, gás carbônico, e a gente vai continuar agredindo o meio ambiente de alguma outra forma, né? Mas acho que tem que explorar. Agora, se o governo pressionar para explorar e acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do presidente da Petrobras, né? E da Petrobras, e o governo não vai ser responsabilizado em nenhum aspecto difícil quanto acontecer. a isso. Difícil acontecer. Que isso que é o caso, por exemplo, de uma catástrofe, né? Que foi o caso daqueles que a gente colocou aqui, do rompimento da barragem da Mariana em 2015 e Brumadinho 2019. E como é que esses casos foram tratados judicialmente? Vamos lá, a gente teve a primeira decisão recente em primeira instância foi do caso de 2015 de Mariana, em que houve uma absolvição do ponto de vista criminal para todas as pessoas envolvidas. Por quê? E o que entendeu a magistrada, e a sentença ela é extensa, é profunda, tem quase 200 páginas, mas muito bem explorada, né? Olha, eu tenho aqui uma responsabilidade civil da empresa, inquestionável, pagou uma multa bilionária ali, eu não lembro se era 30 bilhões de reais ou dólares, mas em qualquer posição é muito dinheiro. Agora, quando eu falo de responsabilidade penal, o Ministério Público não conseguiu me trazer elementos suficientes para dizer que foi o diretor-presidente, o diretor de obras, o diretor de abastecimento, não sei, se faltou a diligência de alguém, teve ordem de alguém para aquilo acontecer, se eu deixasse de acontecer, era uma decisão do alto corpo de direção da empresa que não houvesse manutenção adequada, nada disso foi provado. E aí a gente volta para isso. O direito penal ele não vai servir para resolver todos os nossos problemas. Às vezes desastres acontecem, catástrofes acontecem e o direito penal não vai resolver. Né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Claro que assim, ainda cabe recurso, o Ministério Público recorreu, a gente não teve um posicionamento ainda das cortes superiores, mas... E eu acho que tá certo, da análise que eu fiz, né? Claro, são milhares de páginas, eu não atuei no caso, então, mas da forma em que a magistrada trouxe ali, leu a produção de prova e pôs na sentença dela, para mim fez sentido. Como é que a gente vai apontar o dedo? Se você não consegue apontar e falar, olha, faltou essa diligência aqui, então você não pode criminalizar ninguém. A multa civil, ressarcir as famílias e vamos seguir. Sem consequências criminais. E aproveitando aqui, queria até
aproveitar a tua oportunidade, a tua presença, para falar de um sonho do Paiva. Hoje ele está animado, mas tem Hoje troco. ele virou. Vai ter troco, vai ter troco. Virou Pode alvo, pensar o em Paiva troco. virou que a alvo. criação de animais silvestres só é permitido com autorização. Foi isso que você Silvestre, falou? sim, Tá, mas assim, Dá um exemplo, por exemplo, se o Paiva quiser... Tucanos na casa dele. Na casa de campo dele. você quer ter uma... Arara. quer ter, Arara. exatamente, cara, você vai precisar ter uma autorização. Mas é concedida normalmente? Não, você consegue. Assim, não é que você não está aberto no mercado, então assim, você precisa ter um espaço adequado, ter uma motivação, mas eu já tive aí próximo do pessoal mesmo meu, de uma arara que foi achada no terreno, com lesões na asa, esse casal de amigos cuidou dela, etc, e foram buscar autorização e conseguiram. É Tá lá. possível. É possível. Mas se ele quiser um chimpanzé, um Não, leonardo, aí vai um ser leopardo... não, aí vai ser mais difícil. Acho que não é bom nem pra saúde dele. Né? O Samir colocou isso, eu vou até contar rapidamente, porque uma vez eu recebi um casal de araras na minha casa. Olha lá. E me deram à noite o casal de araras. Veio a gaiola enorme, coberta. Né? Ah, você recebeu mesmo? Te Recebi de trouxeram verdade. eles? Não, que eles e estavam aí- voando. Não, recebi de entendi. presente. E aí eu, enfim, gostei. acontece Falei, era uma amarela, uma azul, tá? Bonito. Vermelho, lindas. Aceitei. Né? Abri, tirei a capa, tinha uma capa enorme, né? E fui dormir. Bom, de manhã elas começaram a gritar. Não, acordaram o bairro inteirinho, né? Bom, resumindo, à noite eu dei para um outro amigo com a capa. Passou a bomba. Dei à noite, né? Foi uma história verídica. Talvez você tenha cometido um crime, Paiva. Exatamente. Então eu ia perguntar se está prescrito. Então, tá Faz prescrito. 20 anos. Tá prescrito, tá tá bom. prescrito, tá prescrito. Mas esse problema aconteceu muito com papagaio, Sim. né? Papagaio. Eu As tive pessoas um antes tinham papagaio que meu pai assim, trouxe do Mato exato. Grosso quando eu era criança. Mas Trouxe vende. o papagaio. Estava perdido Não, ali. não se vende papagaio, né? Eu acho que não. Eu não É sei. assim, pelo menos não. Se você entrar num pet shop, você não vai conseguir comprar. Então, Mas tem pássaros, tem várias outras coisas que podem ser. que pode ser comercializada, vai depender muito da Comercializada. espécie, né? A espécie vai dizer se aquela espécie ela pode ou não ser comercializada. Você pode ter o furão, por exemplo. O ferrete de certa forma, não é um animal domesticado, né? Não é um cachorro ou um gato, mas você pode ter. Você pode ter. Mas, só que você não pode ter uma onça. A questão dos zoológicos, por exemplo, desses inúmeros parques que a gente vê pelo país, tem a questão do circo que também mudou com a questão dos animais. O que hoje mudou? O que é permitido, que antes não era permitido e hoje é permitido? Porque esses parques continuam aí, né? Mas acho que ocorreu alguma mudança do que é permitido, o que é crime. Eu acho que assim, no fim Tem do uma dia... legislação, É algo uma boa colocação, específico. né? O circo, né? O circo tem todos acabou. esses animais. Sim. Não tem mais? Então, agora alguns animais não são mais permitidos. Então, assim, o que mudou, o que evoluiu? Tem inúmeros eu com acho animais que que a não gente são mais aumentou permitidos. ali talvez uma fiscalização em cima do circo, né? Porque, convenhamos, acho que tinha alguns animais que não eram pertinentes estarem no circo ou ir viajando. Agora, se você tem um animal de pequeno porte, talvez você consiga uma autorização para isso, né? De certa forma, é uma exploração de atividade econômica, né? O circo. Então, você pode conseguir uma autorização. Agora, você não vai ter mais o leão do circo. Eu não sei. Agora, tem parques grandes por aí que, junto com o parque, você tem uma área de preservação ambiental e também utiliza o animal que fica ali para uma exploração Uma exposição ali. para uma exposição ou... Enfim, aí eu acho que você consegue uma autorização, uma licença específica para isso. Para isso. Né? E como é que o Brasil se compara a outros países nessa legislação sobre crimes ambientais, Enzo? A gente está muito aquém ainda? Na verdade, não. Na verdade, pensando em legislação, a nossa legislação é muito boa. E bastante boa pensando do ponto de vista de preservação do meio ambiente e bastante rigorosa. Nosso problema é sempre de fiscalização, né? Então, assim, não basta eu ter a lei. Eu preciso conseguir Quem vai fiscalizar fiscalizar? o descumprimento dessa lei e punir o descumprimento dessa lei. Porque senão também a lei ela não serve para muita coisa. Então, no papel, a nossa legislação é ótima nesse aspecto. Eu só achei baixo realmente a pena de destruir floresta. Muito. Destruir floresta. A mesma de quem Aí devia ser derruba uma uma pena
Não, maior, né? isso eu concordo. Eu acho que os nossos... A gente fala do preceito primário e secundário, né? O nosso ouvinte primário é a conduta que é proibida. Então, proibido é destruir floresta. O secundário, a pena. As nossas penas ambientais são muito baixas. Muito baixas. É que isso, no fim das contas, é uma incongruência, talvez, quase que total no nosso código... no nosso código penal e nas nossas leis extravagantes, né? O nosso código penal, ele foi crescendo como uma coxa de retalhos, quase. Então, em vez de eu ter... Bom, beleza, eu tive lá o Código Penal, de 41. E aí eu vou ter a nossa legislação ambiental é de 98. Em vez da legislação de crimes ambientais fazer parte do nosso Código Penal e, de certa forma, conversar com ele, não, a gente tem uma lei específica, legislador 98, de crimes ambientais. Aí eu tenho uma lei de 86 de crimes econômicos, de 98 de lavagem de dinheiro. Ninguém se conversou ali pra falar, puta, será que essas penas... Desculpa, falei um palavrão. Acontece. Será que essas penas fazem sentido? Então eu acho que assim, a gente é mais baixo a pena de destruir floresta do que um furto pequeno. Agora, a gente sabe que o mundo inteiro está de olho, né, no meio ambiente do Brasil. Será que essa pressão internacional ela pode chegar a influenciar as nossas leis de políticas ambientais? Agora a gente tem a COP30, que vai acontecer aqui. Tá todo mundo pressionando também. Aí tem essa questão da Foz do Amazonas, que também virou ali um destaque no meio disso tudo, né? A gente tem os Estados Unidos que saíram do Acordo de Paris, tem muita coisa acontecendo e o Brasil, a gente sabe, é a menina dos olhos nesse sentido. E você acha que essa pressão de fora pode alterar alguma coisa aqui? Chega a isso? Tem alguma expectativa com relação a isso? O que eu acho que pode acontecer, que é a forma que ultimamente a gente faz política criminal, é recrudescimento de penas, né? Então, novos tipos penais ou aumentar penas específicas para os crimes. O que seria uma vantagem inicial. Mas, de novo, eu não enxergo esse movimento como um movimento capaz da gente passar a capacitar a persecução, perseguir essas pessoas, né? E fiscalizar esses crimes. E existe uma dificuldade... talvez natural realmente disso. Não tô vindo aqui para dizer, isso aqui era facinho, devia ser feito assim, assim, assado. Não, acho que o problema é grande. Então, como é que eu fiscalizo uma área daquele tamanho da Amazônia? Sabe? A gente vai falar do crime de incêndio. Puxa, a diferença de pena de um incêndio com intenção, né, que é o dolo, e do incêndio sem intenção é muito grande. O incêndio ele pode se iniciar por causas naturais. Sim. Então, assim, é causa natural? Foi uma bituca de cigarro? Ou o cara foi lá e jogou gasolina para tacar fogo naquela área? Tem a questão dos povos indígenas também, que são sempre atingidos por esses crimes Exatamente. ambientais, e que também foi uma promessa do governo de fiscalizar isso de perto, e que também não ocorreu, né? E não, vamos dizer, como fiscalizar? Mas eles prometem fiscalizar. Exatamente. Né? Algo que a gente, em tese, quer acreditar que vai haver uma solução. Então, e não tem, né? A gente não chega nesse controle. Eu penso que, assim, o direito penal vai fazer fará grande diferença quando a gente fiscalizar e responsabilizar com melhor qualidade. Tem um exemplo que a gente costuma falar, e trazendo aqui um pouco para saindo do direito penal, vamos pensar que você vai ultrapassar vai ultrapassar um carro na contramão, né? Você está na via aqui, você vai ultrapassar o carro na contramão. Lá atrás, você vê um caminhão. Cara, se você já está intencionado, você vai cortar ali, vai passar na contramão e vai voltar. Agora, se aquele caminhão está perto de você, você fala, não vou fazer. Por quê? A infração ia ser a mesma. Agora, a consequência não. A consequência estava na tua cara. Então, a partir do momento que a gente começar a trazer a consequência de forma mais concreta e perceptível, talvez a gente tenha uma mudança do direito penal muito melhor do que só ficar aumentando a quantidade de condutas que a gente vai punir, ou aumentando penas. Enfim, eu acho que passaria por aí uma melhor proteção, aí olhando para o direito penal ambiental, para melhor proteção do meio ambiente. Muito obrigada, Enzo, pela sua presença aqui no Despachados, o nosso videocast agora, além de podcast, videocast sobre direito sem juridiquês.
Eu que agradeço o convite, espero que seja proveitoso para todos e fico à disposição para uma próxima ou para tirar eventuais dúvidas que possam surgir por aí. que Teremos possam muito surgir. assunto ainda Muito nessa obrigado pela linha. presença, foi ótimo. hein? Obrigado. Obrigado, Leandro. gente. Obrigado. Obrigada, Samir Schwaib. Obrigado. Obrigada, Marcos Paiva. Até o próximo episódio. Prazer sempre. Isso aí, Despachados volta.